Uma alegria muito grande ver que Deus está confirmando tudo nesse congresso. Louvo a Deus pela vida de cada um e com sinceridade no meu coração, eu quero que você compartilhe da palavra, que você beba dessa água viva que com certeza traz vida e traz herança. Louvo a Deus pela vida do apóstolo, da bispa, bispo Sérgio, bispa Ana, pastora Cris, pastor Felipe, pastora Kemi, toda a família apostólica. Obrigado por acreditarem na juventude, por serem paradigmas para essa geração e obrigado pela oportunidade que me dão de estar aqui para servir ao Senhor conforme os desígnios de Deus para esse tempo. Eu louvo a Deus. Eu te convido agora, amado, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. O tema desta palestra, dessa breve mensagem, é o caráter bíblico do jovem cristão. Repita comigo: o caráter bíblico do jovem cristão. Estamos todos? Diz assim a palavra: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quero orar nesse momento. Pai amado e bendito, santo e poderoso Deus. Que bom, Deus. Que bom ver com os olhos físicos aquilo que com os olhos espirituais o Senhor já tinha colocado nas nossas mentes. Que não seja eu, mas seja 100% Deus a falar a cada coração aqui presente e que de alguma forma será alcançado por esta mensagem. Obrigado, Senhor Deus. Usa-me, eis-me aqui para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Meus amados irmãos, povo eleito, esta geração, ela está carente de bons modelos. Hoje, o dia inteiro, nós estamos sendo alimentados por esta verdade. A nossa geração possui aí fora exemplos negativos, exemplos ruins, exemplos que não são bons para nós vivermos. E isso é um alerta, isso é um perigo, isso é um sinal de atenção. Porque os principais ídolos jovens hoje são alguns ícones do meio artístico ou até mesmo esportivo, cuja conduta pessoal é bem distante dos padrões de Deus, não é verdade? Eu conheço muitos jovens que têm, eu sou o fã de fulano. E aí quando fulano vem no Brasil, ou então fulano vai em algum lugar, ele para a vida dele para poder acompanhar e até, enfim, seguir aquele... É um modelo, é um padrão que o jovem está seguindo. E eu destaquei dois, e coincidência não, na verdade, providência do Espírito, bispa. Uma delas, a bispa também trouxe a fotografia, mas eu trago mais a questão da vida dela, e são dois personagens que todos nós conhecemos. A primeira delas, a Amy Winehouse, bispa. Não combinamos, nem falamos nada. Mas ela, quando pequena, olha, um semblante lindo, não é? Uma jovem adolescente, e depois se tornou, e todos conhecem a história. Mas, resumidamente, isso é importante até para nós defendermos a nossa fé para quem pedir razão dela. A cantora britânica Amy Jade Winehouse ingressou na carreira musical na adolescência. Em 2006 ganhou proeminência mundial. Foi eleita a segunda maior heroína dos britânicos, perdendo apenas para a princesa Diana. Eu não sabia disso. Ela tinha uma honra muito grande dentro do país dela. Um complexo de inferioridade atribuído à separação de seus pais na infância fez com que ela, aos 10 anos, tentasse se suicidar pela primeira vez. Com um ritmo frenético de vida, ela se entregou às drogas e ao álcool até morrer. Há exatamente 2 anos atrás, ela morreu no dia 23 de julho de 2011, de overdose, com 27 anos de idade. Então, uma cantora maravilhosa, que todos adoravam, uma voz perfeita, mas o que ela fez com o dom e talento que Deus deu? O que ela teve de testemunho de vida? Você está percebendo um exemplo de modelo que a sociedade tem? Outro exemplo também muito famoso, Michael Jackson. Sim, o cantor, olha lá, a foto dele, todo mundo, né, lembra como é que ele era, as músicas, só de olhar a foto todo mundo lembra, né? Olha a transformação que ele sofreu na sua fisionomia, né? Cantor, dançarino, compositor, Michael Joseph Jackson começou a cantar aos 5 anos de idade, na infância, iniciando sua carreira aos 11.
Ele faturou mais de 7 bilhões de dólares em vida, fazendo dele o artista mais rico da história. Nunca houve alguém assim. Sendo considerada a pessoa mais famosa e conhecida do mundo. Olha só a idolatria, né? Se colocando até acima de Jesus. Revolucionou a história da música pop, mas teve uma vida pessoal controversa. Transtornos de personalidade, uma autoimagem comprometida. Ele vivia um mundo particular. Ele teve filhos de mães anônimas. Foi acusado de abuso infantil. Faleceu há 4 anos com overdose de remédios para dormir. Era uma pessoa infeliz. Por quê? O que eles têm em comum? Eles não tinham Jesus na vida deles. Eles até tinham dons e talentos que foi Deus que deu, eu creio dessa forma. Porém, não usaram para a glória dele. Usaram para a glória da própria carne e do mundo. Só que olha o efeito. Muitos jovens hoje seguem estes tipos de modelo. Então, quais são os exemplos que a juventude hoje tem na sociedade? São exemplos ruins. Por mais que sejam talentosos secularmente. Você está entendendo? Diga amém. Amados, eu destaquei 3 pontos do testemunho de ídolos como eles, que eles já faleceram, mas outros que ainda estão vivos, que tem também um testemunho, que nós jovens precisamos estar atentos, porque sem querer, como já foi debatido aqui, nos deixamos levar por aquele apelo, por aquela situação. Peraí, deixa eu ver o que é aquilo. Começa a se interessar, começa a cantar, nem sabe o que está cantando. Primeiro princípio, princípios familiares. Sim, os valores familiares estão sendo cada vez mais destruídos. A sociedade ela tem uma família sem os padrões bíblicos. Pais e mães não se respeitam mais, não se preocupam em viver a Bíblia, nem de ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E isso favorece a formação da rebeldia dentro do lar. São famílias que não têm temor de Deus, que não ouvem a sua voz, que não o obedecem, e, em alguns casos, nem sequer acreditam na soberania dele. Olha o que o salmista disse em 36, 1 a 3 de Salmos. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Olha o que existe nas famílias deturpadas da sociedade. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Eu trouxe para esse versículo uma segunda tradução, porque a nova tradução na linguagem de hoje, ela é bem explicada e fala um pouco, muito a respeito dessas transgressões. Olha só, o pecado fala ao perverso lá no fundo do coração. Perverso está vivendo aquilo. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante, ele pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é má, olha aí, e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Ele não quer fazer o bem. Ele é um transgressor. É assim que muitas famílias têm vivido. E por isso, se afastando da palavra, estão vivendo de forma deteriorada. Você pode repetir essa palavra? Deteriorada. Como jovens, nós precisamos aprender a acender, nós temos que acender a chama do amor de Deus nas nossas famílias. É nossa função fazer a diferença dentro da nossa família. Somente aqueles jovens que servem ao Senhor vão ver as promessas, como a de Isaías 61:9, se cumprindo na família, eu recebo para mim, eu receba para a sua, amado. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como famílias benditas do Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Segundo aspecto do testemunho desses falsos modelos da sociedade: as inclinações da carne. Sim, para quem não tem Cristo, entendemos que esses prazeres ilusórios são parte integrante da vida. Quanto maior a falta de temor de Deus, maior é a atração e a influência exercidas por esse mundo. Alguns jovens, mesmo aqueles que estão dentro das 4 paredes da igreja,
não com o coração na obra, mas que estão fisicamente, apenas fisicamente, dentro da igreja, alguns desses jovens, por não possuírem um alicerce sólido, ainda não terem esse alicerce sólido na palavra, se deixam levar por essas más influências, por mais amizades, por ambientes mundanos. Nosso apóstolo sempre se preocupa e traz testemunhos aqui. Quantos são os jovens que se infiltram no meio da juventude e, olha, depois do culto, tem um negocinho lá, a gente pega um ônibus ali, pega um táxi, a gente racha e vamos lá para aquele lugar. E aí o jovem que está aqui caminhando, engatinhando ainda, fica meio assim, pô, vou ou não vou? Vou ou não vou? Não está totalmente alicerçado, se deixa levar pela aparência do bem, que na essência é o mal, quando chega está numa boate, aí gosta, aí daqui a pouco vai de novo, aí começa a achar normal vir para o culto, fechar o olhinho, chorar na presença de Deus e depois ir para lugares escuros e escuros. Isso está errado, jovem. Você não foi chamado para servir a dois senhores. Diga amém. Glórias a Deus. Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Espera bem, veja bem, a nossa carne, ela se inclina para o mal, ela não se converte. Então esses apelos, eles exercem força sobre nós, sim. Nós temos que saber que maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo, mortificando os feitos da carne para vivermos pelo Espírito. E assim nós vamos agradar a Deus. Esta é a função, esta é a vida que Deus tem proposta para os seus jovens cristãos. Ao se tornar conhecedor dessas fragilidades, o jovem, ele precisa se dispor para as coisas de Deus. Falta iniciativa, coragem para viver aquilo que Deus quer. Romanos 13,14. É uma ordem, é uma determinação da graça. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E nada, diga assim, ó, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Você está de acordo? Diga amém. Porque nós somos fortes, nós temos a palavra de Deus em nós e nós já vencemos o mal, amados. É a vontade de Deus que tem que se cumprir. E terceiro testemunho dos modelos falidos da sociedade é a reação, a forma como eles reagem às pressões e às mudanças que tem que viver na vida. Como assim, Bispo Feliz? Na vida, todos nós passamos por momentos bons e ruins, por momentos alegres e momentos tristes, por altos e baixos. Não é? A vida é como, o pensador diz que é uma roda gigante. Às vezes você está lá em cima, daqui a pouco muda o cenário, você está lá embaixo. Então, isso vale tanto para quem é da igreja, quanto para quem é do mundo. Isso vale tanto para as pessoas famosas que estão lá na mídia, quanto para nós que estamos aqui no nosso anonimato. Mas Deus conhece o nosso coração. E tudo sucede igual para todos. O sábio já tinha dito isso lá em Eclesiastes 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos, não é a alguns. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme o juramento. Amados, tudo que nós vivemos na nossa caminhada, na nossa peregrinação nesta terra, é passageiro. A vida é essa roda gigante, mas muitos não sabem lidar com as expectativas e frustrações geradas após as expectativas. Pessoas almejam coisas grandes e ficam esperando aquelas coisas grandes, e aquelas coisas não acontecem como elas esperam, aí elas se frustram. E ao se tornarem frustradas, elas não avançam mais na vida, porque não souberam lidar com as suas expectativas de forma bíblica, de forma equilibrada. Amados, tanto na alegria da vitória, temos que saber comemorar com euforia, sim, para a glória de Deus, mas também de forma equilibrada. Assim como não podemos nos deixar que os problemas sejam os nossos coveiros, nos enterrem. Muitas pessoas vivem reclamando dentro da igreja, porque tem tanto problema,
Mas que tanto problema é esse? Jesus já levou na cruz. Então, lidar com pressões na vida, lidar com mudanças, lidar com situações, projetos, alvos, tudo que já foi dito, é muito importante. Filipenses 4,12. Olha o que o apóstolo Paulo teve. Ele teve equilíbrio, humildade, sensibilidade. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ou seja, ele sabia estar diante de Deus corretamente, tanto no momento de aparente luta, quanto no momento de grande vitória. Ele louvava a Deus em todos os momentos. Jovem, louve a Deus em todos os momentos da sua vida, querido. Não se deixe levar pelas pressões. Então, onde nós aprendemos isso? Na palavra do Senhor. Essas mudanças repentinas, elas têm que ser bem administradas. Só que, para nós passarmos agora para um bom modelo bíblico, para nós encerrarmos essa breve palestra, essa breve mensagem, eu quero dar uma palavra fazer uma observação, uma palavra de atenção, de advertência para aqueles que acham certo ou acham normal continuar seguindo cegamente ídolos cujo padrão não é um padrão de Deus. Olha o que disse a palavra no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Vou repetir. Os que se entregam a seguir ídolos, a ficar indo atrás e ficar achando normal que o padrão de vida deles, eu não tenho nada com isso, eu quero viver a vida, eu quero ouvir a música, eu quero fazer, eu quero acontecer. Ah, é? Os que se entregam a esse tipo de idolatria vã, colocando ídolos mundanos na frente de Deus, abandonam o próprio Deus. Aqueles que são idólatras vãos, digam amém. Apóstolo, nós vamos precisar fazer uns 3 congressos. Eu vou perguntar de novo. Bispo, mas nós já tivemos a banda Nova Casa, Gincana. Olha, de novo. Aqueles que são idólatras vãos roxos, digam aleluia. Amém. Umzinho lá atrás, mas a gente deixa passar. Aqueles que são servos de Deus, que amam ao Senhor, que têm a sua vida transformada pela sua palavra, digam glória a Deus. O outro representou até de pé. Aplauda o Senhor. Glórias a Deus. Amém. Amém. Então, Bispo Feliz, me dê na Bíblia um modelo para que eu possa seguir, já que na sociedade não tem nenhum que seja bom, na sociedade secular. Nós temos na sociedade evangélica pessoas, e nossos líderes são essas pessoas que Deus colocou como os nossos modelos. Mas antes, vamos falar aqui da Bíblia. Qual foi o jovem na Bíblia que fez a diferença na sua geração, que impactou, que mudou, que serviu, que trabalhou na igreja? Timóteo. Então eu quero deixar para você, amado, para você, amada, para você que está pela internet, Timóteo, se liga na história desse jovem. Timóteo é um exemplo a ser seguido. Ele, rapidamente, para nós conhecermos só um pouquinho da história de Timóteo, muitos já conhecem. Timóteo do grego, Bispo Mussalam, vamos lá já para o Timóteos, honrado por Deus ou honrando a Deus. Olha, é uma relação, intensa que ele tinha, até na essência do nome, por Deus. Então, ele era morador de uma cidade asiática chamada Listra, na região da Galácia, por onde o apóstolo Paulo fez viagens. Ele foi convertido ao evangelho da graça de Deus na sua adolescência, justamente na sua fase de juventude, aos 13 anos. Ele começou o seu ministério como pregador aos 19, ao lado de nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Ele era jovem, ele era tímido, ele tinha uma saúde frágil, mas ele tinha um chamado profético. E ele foi preparado por Deus para uma grande obra. Vamos ver aspectos do testemunho de Timóteo que vão incentivar a nossa geração para fazer a diferença. Primeiro exemplo dele, modelo de fé no lar. Timóteo tinha dentro do seu lar
modelos de fé. Como era, bispo? Diz a Bíblia que Timóteo era filho de um pai grego e de uma mãe judia convertida ao cristianismo. Então, como é, bispo? Um é de uma religião, o outro é de outra religião? E aí, que exemplo de fé é essa que tem dentro do lar de Timóteo? Entenda bem, amado, ele possuía uma mãe e uma avó que eram pessoas extremamente tementes a Deus. E olha o que diz a palavra em 2 Timóteo 1,5. Pela recordação que trago de tua fé sem fingimento, Paulo falando a Timóteo, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Então Timóteo, como um jovem de Deus, ele estava totalmente voltado para as coisas espirituais, porque ele aprendeu dentro do lar. Pode ser o seu pai, pode ser a sua tia. Ah, mas eu sou o único que prega, que conhece a palavra de Deus. Eu sou o único que vive o cristianismo dentro de casa. Como é que eu vou fazer, bispo feliz? Amado, você está aprendendo na igreja. Você vai ser um bom testemunho dentro do seu lar. Você vai influenciar a sua família. Timóteo tinha essa bênção. Timóteo tinha a oportunidade de extrair o que era bom da vida da sua mãe, da sua avó, dos seus parentes. Isso é um registro importante para que ele tenha realmente um avanço na caminhada. Ele aprendeu a graça com elas. Segundo aspecto do testemunho dele, ele tinha um bom testemunho de fé e de caráter. Timóteo tinha dos de dentro da cidade onde ele morava e dos de fora das cidades vizinhas um bom testemunho. Todos falavam bem, pô, Timóteo é um cara show, ele é gente boa, ele prega a graça, ele vive a palavra, ele é um jovem temente, ele é realmente um jovem bacana, show de bola. Diz lá a palavra em Atos 16, 2. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra, que era a cidade dele, e em Icônio, que era outra cidade próxima. Então, é bom saber que existem jovens, assim como Timóteo, que são capazes de causar uma boa impressão por onde passam, por causa da graça de Deus. Assim devemos ser nós. Jovens cristãos que fazem a diferença sem medo de ser diferente, que não se amodam ao mundo nem aos prazeres da carne. Nós vamos causar boas impressões por onde formos, amado. Sabe por quê? Porque a luz de Cristo brilha em nós e através de nós. Amém? O caráter de Timóteo também foi provado, mas foi aprovado por Deus durante o seu exercício ministerial. Ele nunca se deixou levar por vaidades, nem por interesses pessoais. Ele fazia o trabalho de um servo. Filipenses 2:22 confirma. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Olha aí, testemunho do apóstolo Paulo a respeito da vida de Timóteo. Serviu ao evangelho. Ele tinha um caráter provado, firmeza de caráter. Amém? Isso é importante, isso é um bom modelo, isso é um bom princípio para você se espelhar, jovem. Glórias a Deus. Terceiro, de 5, responsabilidade com o seu chamado profético. Olha, amados, esse talvez seja um dos mais importantes. Timóteo não era um jovem normal, não era um jovem qualquer, não era um jovem comum. Assim como você também não é um jovem qualquer. Você não é um jovem que simplesmente apareceu aqui e caiu de paraquedas. Deus tem um plano perfeito, individual, contigo, jovem. Onde quer que você esteja, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, até no ambiente virtual, Deus tem algo grandioso para te usar, para abençoar outras vidas. Você crê nisso? Deus nos chamou de forma pessoal e individual. Ele pensou a nossa vida lá do império das trevas, nos arrastou para o reino do Filho do seu amor. Hoje estamos assentados espiritualmente em lugares celestiais com Cristo. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Jovem, isso te motiva? Isso te deixa feliz? Nós temos que praticar isso. Nós temos que viver isso, não ter vergonha de mostrar isso para as outras pessoas. Olha o que mais uma vez,
o apóstolo Paulo disse a respeito da responsabilidade ministerial de Timóteo. 1 Timóteo 1,18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Existia uma palavra profética sobre a vida daquele jovem. Existe uma palavra profética sobre a tua vida, jovem. Porque você foi eleito por Deus para fazer a diferença nesse tempo, sem medo de ser diferente. Para ser luz, para ser luzeiro desse mundo. Receba isso. É uma responsabilidade, é um chamado de Deus. 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente para o dom que há em ti. Olha, o que tem acontecido de chegar jovem, pastor Natan, meio, desculpa a expressão, meio preguiçoso, sabe? Aquele jovem assim que está na igreja, mas que fica sentado, que fica ali, a gente está aqui trabalhando, está lá o jovem sentado, a gente quer fazer uma coisa, vamos fazer, está lá o jovem lá, sabe? É prego de igreja, prego de banco, prego, né? Fica só preso no banco, apaixonado pelo banco, que nem o teatro. Amados, nós temos que ser ativos na obra, nós não podemos ser negligentes para o dom que nós temos que colocar em prática. Porque nos foi concedido mediante profecia. Amados, nós fomos chamados por Deus, nós temos que se obedecer. Somos ovelhas, amém? Penúltimo testemunho positivo de Timóteo, inspirador. Ele era um líder, mas ele era um bom servo. Ele era um líder servo. Para ser um bom líder, é necessário ser um bom liderado. Aprendemos isso aqui com o nosso apóstolo. Você só pode liderar se você souber ser liderado. O jovem tem assim um ímpeto de achar que sabe tudo. Eu cheguei na minha fase de adolescência, agora eu sei quem sou, eu sei o que quero e para onde vou. Eu determino o meu futuro. Eu agora quero isso e quero aquilo. E principalmente na fase da adolescência tem uma força assim de uma altivez que às vezes se levanta na mente de alguns, que se afastam da opinião dos outros, às vezes dos próprios pais, e estabelecem, não é isso que eu quero. Mas filho, enxerga por esse caminho, por esse... Não quero saber, pai, não quero saber, mãe. Às vezes dá mais ouvido a esses falsos modelos do que os próprios pais. Olha aí, amados. A palavra nos ensina que nós temos que honrar o quê? Pai e mãe. Por quê que nós temos que honrar? Para que eu vou honrar meu pai e minha mãe? Porque é um mandamento que tem promessa para que os meus dias se prolonguem. Você quer ter dias curtos ou quer ter dias longos, abençoados na terra? Amados, honre seu pai, honre a sua mãe. Nós fizemos aqui um culto na juventude chamado Pais e Filhos. Convidamos alguns pais para estarem aqui com seus filhos. Alguns cristãos, outros não cristãos. Foi um movimento interessante que houve aqui. Uma pergunta que surgiu no meio do culto, apóstolo. Alguém aqui teria coragem de dar a senha do Facebook para a mãe ou para o pai? Todo mundo se encolheu aqui. Agora eu vou perguntar no congresso. Quem é aqui que teria coragem de dar a senha do Facebook para o pai e para a mãe? Olha, 80%. Os outros 20% estão em processo. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. É isso aí, amado. Se você não dá a senha do seu Facebook para sua mãe, você está escondendo alguma coisa. E aí? O que você está escondendo, hein? Cuidado, jovem. Abre o olho. Amém. Filipenses 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo. Olha aí, o jovem Timóteo, mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Olha, o jovem tem que cuidar dos interesses de Deus, de servir, de ser um servo. Não é ficar pensando, não, eu vou fazer porque eu vou receber em troca algo do bispo ou do apóstolo, ele vai ver, vai achar que eu sou trabalhador, e aí ele vai gostar de mim. E aí eu vou fazer para ele poder ver. Espera aí, quem tem que ver? É o homem ou é Deus? Quem é que sonda os corações? Nós estamos aqui para servir, nós estamos aprendendo com o altar a nós servirmos. Nós vamos servir aos homens, porque Deus colocou homens do nosso lado, porque esse é um mandamento de Deus. Mas nós vamos idolatrar os homens?
Nós vamos simplesmente servir aos homens pelo próprio serviço ou porque é um mandamento de Deus? Amados, nós temos que servir uns aos outros porque Deus quer que nós façamos para a glória dele, não para a glória do homem. É aí, você serve ao homem, mas a glória de Deus não é do homem. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, meus amados, ele não visava o seu interesse, ele cuidava dos interesses do povo. Assim tem que ser a juventude. E o último testemunho e exemplo de Timóteo: submissão, obediência e cobertura espiritual. Nesses 5 minutos finais, eu quero lembrar a você, amado, que Timóteo entendia bem a importância de ser submisso e obediente às lideranças constituídas, bem como de estar sob uma cobertura espiritual. Para isso, ele, Timóteo, escolheu um ótimo mentor. Jovem, nós precisamos de mentores espirituais. Nós precisamos de uma pessoa que seja para nós uma referência das questões espirituais. Nós não podemos achar que, se estivermos debaixo de uma cobertura ou de uma mentoria espiritual, nós vamos estar cumprindo plenamente a vontade de Deus, porque não vamos. Nós precisamos entender que a submissão, a obediência e se submeter aí a uma cobertura espiritual é algo que Timóteo entendeu e nós, jovens do ministério, também precisamos entender. De acordo com o dicionário, essa palavra mentor é a pessoa que serve de guia para alguém, de como sábio, como experiente conselheiro. É a pessoa que inspira, que estimula, que cria ou orienta ideias, ações, projetos e realizações. Timóteo não poderia escolher alguém melhor. Paulo era um homem sábio, profundo conhecedor dos costumes judaicos, doutor, prendeu aos pés de Gamaliel, mas ele principalmente era um apóstolo da graça de Deus, levantado por Deus para levar a palavra da graça aos gentios. Timóteo fazia o que Paulo mandava ou determinava sem criticar, sem questionar ou sem criar resistências, porque sabia que as recomendações de Paulo eram recomendações de Deus para a vida dele. Timóteo entendia isso. Amados, nós temos hoje essa cobertura na vida do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo. Se nós nos inspirarmos nos seus ensinos espirituais, na palavra revelada, nesse movimento de reforma, da última reforma protestante, como nosso mentor, inspirador de realizações, de conquistas, de alvos e de metas, certamente nós vamos fazer grandes obras em prol de tudo isso, amado. Você crê? Você crê, amado? Amém. Então, resumindo, nós estamos diante de uma grande oportunidade de mudança. Mudar não é fácil, mas às vezes é necessário. Talvez sempre, porque todos os dias existe uma mudança, existe uma renovação de misericórdias, a necessidade de nós guardarmos a nossa mente pela renovação para experimentarmos a perfeita vontade de Deus. Então é movimento, é uma fé ativa, dinâmica. Nós precisamos manter isso. Precisamos mudar constantemente de acordo com a palavra. E eu creio que a partir de hoje, deste congresso profético, muitos jovens passarão a se espelhar em modelos de vida e conduta com um caráter bíblico, e não mais com um caráter secular que não se preocupa com as coisas de Deus. A partir de hoje, os jovens vão buscar inspirações para a sua vida presente, na palavra e nos líderes, para que possam verdadeiramente cumprir com os desígnios de Deus para esse tempo. Os jovens, eu creio em nome de Jesus, que vão deixar todo e qualquer tipo de influência mundana ou carnal, vão aprender a lidar com as mudanças da vida de forma sábia, de forma equilibrada. Vão lutar com armas espirituais contra qualquer desequilíbrio familiar, qualquer situação que possa existir de desencontro dentro da família.
Os jovens farão a diferença por onde quer que forem. Mostrarão a luz de Cristo. Terão mais responsabilidade e empenho com as coisas de Deus. Servirão muito mais do que serão servidos. Serão submissos e obedientes, honrando a cobertura espiritual a qual estão submetidos. Você recebe isso, jovem? Você recebe isso, amado? Você recebe isso, amada? Quer louvar ao Senhor? Glórias a Deus. Eu encerro com 1 Timóteo 4, 9 a 12. Fiel, diga fiel. Esta palavra, amados, esta palavra é fiel, digna de alguma aceitação, digna de uma aceitação parcial, digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que nós labutamos, que nós nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens eleitos, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Olha aí, Paulo falando para Timóteo viver desta forma, amados. Labutar, lutar, defender a palavra porque ela é fiel, fazer a diferença. Como, bispo? Ninguém despreze a tua mocidade. Repito, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Meus amados jovens, meus amados irmãos, famílias benditas do Senhor, que estas verdades germinem e deem muitos frutos, possam dar muitos frutos na nossa vida. O plano do Senhor é que nós saiamos desse congresso de forma transformada. Eu quero ir mais fundo, de forma radicalmente transformada. Você não veio aqui para passar uma tarde agradável, um dia maravilhoso. Você veio aqui porque Deus tem propósitos profundos, sérios, intensos na sua vida. Você crê nisso? Então vamos encerrar fazendo uma oração? Levante as suas mãos, vamos orar ao Pai. Pai amado e bendito, santo e poderoso Deus. Obrigado, Jesus, porque a palavra foi semeada, mas esta palestra para edificação da nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, porque esta palavra falou muito ao meu coração e eu creio que também falou ao coração de muitos. Senhor, que em nome de Jesus, os jovens não busquem exemplos no mundo, nem exemplos falidos, nem modelos falsos para sua conduta, mas busquem em Deus, na palavra, nas suas lideranças. Senhor Deus, busquem nos exemplos bíblicos, como o do próprio Timóteo, modelos a serem copiados, a serem reproduzidos no tempo presente. Pai, nós precisamos de Timóteos nas igrejas, nós precisamos de Timóteos nas faculdades, precisamos de Timóteos, Senhor Deus, nos locais de trabalho, precisamos de pessoas que vivam, que pregam, que se comprometem com Deus verdadeiramente, onde quer que estão. Que deem bom testemunho, que tenham princípios familiares, que saibam lidar com as situações de forma equilibrada. Deus, Tu és poderoso, Tu és tremendo. E eu oro com fé, unindo, Senhor Deus, a oração com todos os meus irmãos presentes, para que esta maravilha se cumpra agora, no tempo presente, Senhor, para que a nossa juventude seja coesa, seja forte, seja unida, seja, Senhor Deus, exemplo de fé e de serviço ao reino. Nós oramos com fé e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga mais uma vez, amém! Aplauda ao Senhor. Aleluia!